Da gente, né? É isso aí, não tem jeito. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial, né? Que a gente passa aqui juntos, podendo rir, podendo ouvir da palavra também. Pastor El, vamos orar? Pai, obrigado pela vida do teu servo, esse momento, Deus, tão precioso da tua palavra. Que o Senhor use mais uma vez a vida dele para a glória do Senhor, assim como já vem utilizando, meu Deus, e ministrando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, gente? Sim! Glória a Deus pela sua vida. Está mais animado hoje do que ontem, eu gostei disso aí. Vamos lá, rapidamente, vamos relembrar aqui o que a gente já falou até agora. Sábado de manhã. Só interrompendo a programação por alguns minutos. Crianças, podem acompanhar a tia Thalita lá, ó. Todo mundo, vai lá. Correndo. Sem tropeçar na fiação. Vai lá. Aê! Ih, rapaz, o que é isso? Vai ter o ET de Varginha? Muito bem. Crianças liberadas, as crianças mais experientes. Vamos lá? Sábado de manhã, queridos, nós falamos qual foi o tema geral do sábado de manhã. Hã? Mas se apresenta primeiro. Ah, me apresentar primeiro. Foi de propósito, para ver se vocês iam lembrar. Tudo bem, gente? Muito boa noite. Eu sou o... casado com a... e pai do... e futuramente da... que não está ali ainda, mas nós estamos trabalhando fervorosamente para isso. Boa! E já que a gente já fez a apresentação, não custa nada colocar aqui as nossas redes sociais. Se você ainda não está seguindo a gente, siga-nos para você ver o desfecho dessa história. Então, Elton e Suzane Sá, segue a gente lá. A gente rimou, né? Você rimou hoje de manhã e agora eu rimei também. Você falou alguma coisa de tipo isso, segue a gente lá, Elton e Suzane Sá. E agora eu falei, segue a gente lá, Elton e Suzane Sá. Acho que foi instintivo, eu colei de ser. Muito bem, feita a devida apresentação, vamos lá. Sábado de manhã, queridos, nós falamos sobre a ideia de tirar o véu, tirar a máscara. E ali nós vimos que quando nós nos achegamos a Deus, Ele consegue fazer com que a gente o veja. E no sábado à noite falamos exatamente sobre essa ideia. Do que você tem visto, olhado. O que você tem enchido a sua mente com? Os seus olhos, o pastor leu o texto aqui, né? Os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. No domingo de manhã, nós falamos o seguinte tema. Diga comigo, pode doer? Pode doer. Mas é para curar. Lembra da enfermeira que foi lavar o meu machucado lá com sabão de coco? Pois é, Deus quer nos transformar e vai doer? Vai, mas Ele vai nos curar. Depois, no domingo à noite, ontem à noite, nós falamos sobre um passo de cada vez. Não espere que o Senhor faça o milagre acontecer todo de uma vez só, mas entenda o processo. A palavra gradativamente foi aquilo que nós trabalhamos. Hoje de manhã, Suzane, gente, é sempre assim. Toda vez que eu prego, eu faço as pessoas rirem. E o pessoal, olha, é muito legal. Mas quando a Suzane prega, o pessoal chora. O pessoal entrega a vida a Jesus. Olha, não é mole não, dona Elsa. Eu batalho nessa vida. Aí ela vem e fala um negocinho, acaba com tudo. Mas como é que prega depois disso? Eu vi o pessoal hoje de manhã chorando, indo abraçar ela e falando com ela. Falei, gente, eu tenho que comer muito arroz e feijão para chegar aonde. Por isso que sempre eu prego 7 vezes, quer dizer, 6, e ela prega 1. Para eu tentar chegar onde ela tá, entendeu? Eu vou indo, e ela com 1 já arrebenta. Hoje de manhã
ela falou sobre o tema gente transformada, transforma, certo? Que é o tema do ano de vocês. E aí, agora à noite, eu quero falar sobre o seguinte tema. Repita comigo assim, a cara do pai. A cara do pai. Uma vez eu fui viajar com o Theo sozinho. A gente entrou no ônibus e ao entrar no ônibus, geralmente o motorista da rodoviária ali que está no ônibus, ele pega a sua identidade e se você tiver um menor com você, ele olha a identidade para ver se você tem algum parentesco, para ver se você tem autorização para viajar com aquela criança. E eu estava com o Theo devia ter aí seus 5, 6 anos. O homem olhou para minha cara, viu a minha identidade, olhou para a cara do Theo e disse, nem preciso da identidade dele. Ele é seu filho. É a cara do pai. O que eu quero falar com você nessa noite, e aí nós vamos colocar mais uma vez o nosso versículo base, que começa dizendo, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido sábado de manhã, podemos ver e refletir sábado à noite a glória do Senhor, e o Senhor que é Espírito nos transforma, domingo de manhã, gradativamente, domingo à noite, à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O Senhor nos transforma à sua imagem. Ele nos coloca à sua imagem. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente percebe que Deus cria todas as coisas através do comando de voz, você lembra disso? Mas quando Ele decide criar o homem, Ele cria o homem à sua o quê? Imagem e semelhança. E aqui vem um detalhe muito interessante. Quando o Senhor vem na viração do dia, provavelmente aí por volta das 6 horas da tarde, o Senhor vinha todos os dias para ter um bate-papo com Adão e com Eva. E aí chega um dia que Adão e Eva pecam. Lembra dessa história ou não? Sim. E o que acontece com esse pecado? O Senhor chega no dia seguinte e diz para eles o quê? Adão, onde você está? A pergunta que eu tenho para te fazer é, Adão conseguiria se esconder de Deus? Não. Claro que não. Então, há uma corrente teológica que acredita que o Senhor não estava perguntando para Adão onde ele estava. Ele estava perguntando para Adão, onde está a minha imagem dentro de você, que eu não consigo ver mais? O Senhor, quando vinha passear com Adão e com Eva, ele estava passeando com a sua própria imagem. Mas naquele momento em que Adão e Eva comem do fruto que não poderiam comer, ali a imagem de Deus é distorcida dentro dele. E com essa distorção, o Senhor não conseguiu ver a sua própria imagem. É como se o Senhor estivesse perguntando, cadê eu dentro de você? O que aconteceu com eu dentro de você? O que aconteceu com a minha presença dentro de você? O que você fez com ela? E com isso, queridos, nós somos afastados, mas só que quando nós estamos sendo tratados por Deus, nós começamos a enxergar que sem Deus nós não temos identidade. Porque se fomos criados à imagem dele e a imagem dele está distorcida dentro de mim, eu não tenho mais identidade. Por isso que muita gente fica vivendo a sua vida inteira. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa terra? E o Evangelho traz uma resposta que muda tudo, que nós lemos hoje de manhã, no 3º capítulo da carta de 1 João. Porque de fato nós somos criaturas de Deus, sim ou não? Sim. Eu amo esse negócio, já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. A pessoa que diz, eu nasci assim, eu fui criado assim, a minha vida é assim, o meu jeito é assim, a minha personalidade é assim, porque eu não vou mudar porque eu sou assim, Deus me fez assim. Mas tem um negócio de nascer de novo que muda todo o seu assim, e bota o seu assim, assim como de Deus. E quando a gente para e vê o seguinte, qual é a resposta que o Evangelho dá àqueles que não tenham mais a sua identidade? Diga assim comigo, eu sou. Eu sou. Você pode falar um pouquinho mais forte, acreditando no que você está falando. Fala assim comigo, eu sou. Eu sou. Filho de Deus. Filho de Deus. Por quê?
Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, a Bíblia diz que esses são filhos de Deus. E se você é guiado pelo Espírito, se você é guiada pelo Espírito, você é filho, você é filha de Deus. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Então, queridos, Jesus, ele nunca veio fundar uma religião. Eu faço umas lives às 5h55 da manhã. Então, você que gosta de acordar cedo, você pode me seguir. Na quinta-feira eu começo a minha live. Essa semana eu parei por causa do retiro. Mas de segunda a sexta eu tenho uma live às 5h55 da manhã. Esses dias, e eu faço no Instagram e no TikTok. E o Instagram é maneiraço, porque é um ambiente totalmente seguro. Só entra na live quem me segue. Mas no TikTok, meu irmão, é pipa voada. No TikTok entra uma galera assim, ah, você... E começa a me xingar na live. E, gente, é impressionante. Mas só que no TikTok tem gente aceitando Jesus na minha live. Olha que louco. Então, assim, pode me xingar, filho. Pode falar o que você quiser. Mas vai entrar gente e vai aceitar Jesus porque vai ouvir uma mensagem. Porque no TikTok é muito doido, né? A pessoa tá ali sem sono, tá zapeando ali, tá rodando, scrollando ali pelo negócio, e aí de repente aparece uma live pro cara. E o cara entra, e o cara não sabe quem eu sou, não sabe o que eu tô fazendo, não sabe o que eu tô falando, e começa a me xingar. É massa demais. E quando o cara começa, teve uma pessoa que falou pra mim assim, e ela ficava botando o mesmo comentário, tipo assim, um atrás do outro, copiava e colava, copiava e colava. É verdade que quem adultera fica com os pés encardidos? Tem lava com água sanitária, filho. Tipo assim, o que tem Aí teve um dia que eu me irritei, porque o cara botou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 250. Aí eu falei assim, amigo, se você conseguir me provar que o que você está me perguntando tem a ver com aquilo que eu estou dizendo, eu te respondo. Aí saiu da live. Que pena, né, Dona Elza? Mas o que eu quero dizer, queridos, é que uma galera está procurando alguma coisa. Gente, quando o cara entra na rede social e fica lá tentando achar alguma coisa, é porque ele está buscando Deus, ele só não sabe ainda o que é que ele está buscando. E quando ele se encontra com a palavra, quando ele vê, naquele dia eu me lembro, teve umas 2 semanas atrás, 2 pessoas na mesma live aceitaram Jesus. E eu falei, se você quer aceitar Jesus, coloca eu agora aí que eu quero orar com você. E aí a pessoa botou eu fui lá, orei com aquela pessoa e pedi para ela repetir na casa dela. Eu acredito que ela tenha repetido. Depois ela me chamou no inbox, no particular, e ela falou assim, muito obrigado pela oração que você fez comigo hoje. Eu estava pronto para mim? É isso que você pensou? Naquele momento eu falei, Senhor, muito obrigado pela possibilidade de alcançar pessoas que eu jamais alcançaria se eu não tivesse no TikTok. É muito doido, a gente estava conversando hoje, o Tasso tem ajudado a gente aí com algumas estratégias. E aí eu falando, cara, mas a minha live no Instagram só dá 8 pessoas. Mas no TikTok, gente, tem dia que dá 1.500. 1.500, eu tenho 500 seguidores no Instagram, no TikTok. Dá 1.500 pessoas, às vezes dá 3.000. Eu falei, meu Deus, o TikTok é muito doido. Você faz um negócio, ele começa a entregar, e vai entrando gente, E é gente de tudo quanto é jeito. Teve um dia que o cara botou assim, esse aí diz que é pastor. Eu falei, tu me conhece da onde, bonito? Voltando. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele cria o homem entendendo que existia uma identidade naquele homem que Ele cria, naquela mulher que Ele cria. E aqui a imagem é para que eu e você nos pareçamos com alguém. A ideia de Deus é essa. Você vai se parecer comigo, mas você vai se parecer comigo se você me contém. Obrigado, pastor. Está prestando atenção. Pelo menos uma pessoa. O resto está cansado, é isso? Dá pra gente fazer uns polichinelos se você quiser. E aí descansa. Amém? Teve um dia, na nossa sala de aula, tinha as criancinhas e assim, gente, na sala de aula o ar-condicionado fica no 16. Porque o professor sofre, né? A gente fica com muito calor. E a menininha lá, ai, teacher, eu tô com frio. Eu falei, vamos resolver isso agora. Vamos contar até 200? Aí a menininha, vamos. Então fica todo mundo em pé. 1, 2, 3. Pronto, faz 200 polichinelos pra ver se não esquenta.
ficou acordada e esquentada. Se você estiver dormindo, a gente faz 200 hoje aqui. Tá, entendi. Então vamos lá. Quando o pecado distorce essa imagem, queridos, o pecado tira do homem a identidade que Deus havia dado a ele. E Jesus, como eu estava dizendo, não veio para criar uma religião. Ele não veio para fundar uma religião. Ele veio para restaurar uma imagem que havia se distorcido com o pecado de Adão e Eva. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o plano de Deus para nos colocar conforme a imagem dele. O que isso significa? Diga assim comigo. Deus quer que eu tenha a cara do Pai. É isso que Ele quer. Ele quer que eu e você sejamos a cara dele. Que o nosso jeito de amar, que o nosso jeito de perdoar, que o nosso jeito de servir, que o nosso jeito de sofrer, que o nosso jeito de celebrar, carregue os traços do Pai. Eu quero pegar um texto que nós lemos hoje de manhã, primeira carta de João 3:1. E eu estou impressionado, pastor, como é que Deus está conectando aquilo que Ele já tinha me dado para falar, e eu não sabia que a gente ia falar sobre a primeira carta de João. Mas o Espírito conecta as coisas. Você crê nisso, querido? Eu tenho absoluta certeza. Eu já fui em cultos que o pastor estava falando e parecia que ele só faltava falar o meu nome. Já participou de culto assim? Aquela palavra é assim, ó. Elton. Quer dizer, não falou Elton, mas é como se. Porque você vai vendo aquele negócio é pra você. Parece que quem contou pro pastor a minha vida. Não parece ou não? Foi o Espírito Santo que contou. Na verdade, ele nem contou. Ele só falou, fala isso que tem gente que precisa ouvir isso. Olha o que diz a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Olha que interessante isso. Nós somos filhos de Deus porque o Espírito Santo diz para nós que nós somos os filhos de Deus. Só que aqueles que estão lá fora, você já viu essa frase assim? Eu mereço isso porque eu também sou filho de Deus. Só que eles sabem no discurso, no decorar, porque no Brasil somos uma sociedade que usa a palavra de Deus o tempo todo. Sim ou não, gente? Sim. Vá com Deus, fique com Deus, Deus te abençoe. Que mais? Meu Deus! Meu Deus! Que mais? Deus te crie! Só Deus para mudar, só Jesus na causa. O sangue. E gente que não crê nisso está repetindo isso. Deus te pague. Deus te pague é tão bom, né? Deus vai me pagar, querida. A pergunta é, e você? Não é não? Meu Pai do céu. Até na música do Flamengo. No Fla-Flu é o Ai Jesus, é verdade. Gente, e isso é tão doido, que a gente repete isso como um jargão. Mas de fato, mas o brasileiro nem crê muito no que está falando. Mas faz parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Mas o que o Senhor quer que nós tenhamos a ideia? De que nós não nos tornaremos filhos de Deus. Nós já somos. E por que... Vamos lá. Vou tentar eu gosto de exemplificar porque fica mais claro, beleza? Imagina que fôssemos um país daquele lá dos sheiks. Imagina que o sheik, eu tenho uma aluna que ela é de Abu Dhabi. Ela mora em Abu Dhabi, perto de Dubai. E em Abu Dhabi, quem manda lá é o sheik. Não é o milkshake não, tá, gente? É o sheik. Tem gente que fala shake, já deu fome. Não, calma. Relaxa. O final de semana no país dela era quinta, sexta e sábado. Olha que louco! Um país inteiro, o final de semana deles era quinta, sexta e sábado. Domingo era a nossa segunda-feira.
todo mundo voltava ao trabalho. Então o que as igrejas tiveram que fazer lá? Se adaptar. Sábado virou domingo para todo mundo. É tipo isso. Agora, olha que doido. Dia 15 de novembro de 2022, mais ou menos, o Sheik anunciou que a partir de 1º de janeiro, o final de semana seria sábado e domingo. E vocês que se virem para se arrumar. Problema de vocês. Ah, mas como que faz para tirar nota fiscal? Problema é seu. Ah, como é que faz para adaptar a escola? Problema é seu. Eu é que mando nesse país. E agora, o final de semana vai ser sábado e domingo. E é tipo isso. E dia 1º de janeiro, todo mundo teve que se adaptar. A pergunta que eu tenho para te fazer. Você acha que o filho do Sheik tem crise de identidade? O que você acha? Você acha que o filho do Sheik tem medo dos empregados da casa dele? Não. Ele dá a ordem, filho. Ele manda e desmanda igual o pai naquilo que ele tem autoridade, óbvio. E naquilo que ele não tem, ele ainda tenta mandar. Porque ele sabe no fundo, que o pai dele é quem manda naquele lugar. Aí eu passo a seguinte pergunta para você. Você não é filho de Sheik não, filho. Você é filho do dono do mundo. E você fica... Oh, vida! Nossa! Oh, pelo amor de Deus! Ou nós restauramos a nossa identidade de uma vez por todas. Só que restaurar a identidade não tem a ver com você chegar no posto de gasolina, mandar completar e falar: eu sou filho do rei, estou indo embora. Você vai preso. Ser filho do rei, querido, significa ter a sua identidade restaurada e saber quem é o seu pai. E quando a gente sabe quem é o nosso pai, a gente começa a se tornar cada vez mais parecido com ele. Sabe por quê? Porque a minha identidade e a sua identidade não depende do meu desempenho. O filho do Sheik vai ser mais ou menos filho do Sheik porque ele faz ou não alguma coisa? Não, ele é filho do Sheik independente do que ele faz. E você e eu somos filhos de Deus. Então preste atenção aqui, não tem a ver com tentar ser filho. Tem a ver com descansar no fato que eu já sou. 4 pessoas entenderam. Glória a Deus pelas 4 vidas que entenderam isso nessa noite. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para você é isso. Nós fomos criados para ser a cara de alguém. E nós seremos a cara de quem a gente contempla. Fechou? Segundo lugar, os traços familiares. Vamos lá. Como é que eu faço para saber se eu estou ficando conhecido? Ou me tornando filho, de verdade. Deixa eu refazer minha frase. Como é que eu faço para saber se eu estou ficando parecido com Deus? Vamos lá, como é que você reconhece alguém? Como é que você sabe que alguém é filho de fulano? Primeira coisa, pelos traços, sim ou não? Segunda forma, muitas vezes, pelo jeito de agir, pelo jeito de falar. Por que nós falamos português? Nós falamos português porque os nossos pais falam o quê? Português. É por isso que a gente fala português. Porque a gente cresceu num ambiente em que as pessoas falam português. E geralmente a gente fala como os nossos pais. Quem nunca repetiu uma frase que você odiava dos seus pais para os seus filhos? Depois eu compro. Depois eu compro. O que mais? Você não é, eu adoro essa. Você não é todo mundo, é a melhor. Você sabe a frase que o papai falava pra mim? Não tem necessidade. Aí um dia o Theo virou pra mim e falou: não dizer. Aí eu: não tem necessidade não. Não podia ter falado isso. Eu odiava quando meu pai falava isso pra mim. Quando você tiver seus filhos, você vai dar razão. Quando você tiver, essa é clássica. Essa é, quando você virar mãe, você vai entender. Quando você virar pai, você vai entender. Um dia você vai me agradecer. Essa é boa também. Como é que Você é? vai ver só. Se eu achar, Se eu achar, vai esfregar na sua cara. Essa aí é mãe raiz. A que fala isso é mãe raiz. Porque hoje é assim: ah, meu filhinho. A minha mãe era assim: eu abria a geladeira, mãe, não tô vendo a manteiga.
Se eu for aí, tu vai ficar todo lambuzado de manteiga. Eu achava rapidinho. Minha mãe virou pra mim e falou: Como é que em casa, essa é boa. É o que é? essa manteiga você vai esfregar na sua cara. Eita Deus. Essa mãe é raiz. Como é que a gente fica parecido então, querido? Como é que a gente sabe que está ficando parecido? Pelos traços, pelo jeito de andar, pelo sorriso, pela voz, pelos gestos, pelos valores. Com Deus também é assim. Eu me lembro de uma vez que a Suzane e eu, a gente sempre advogou muito a ideia do não ao divórcio. Sempre, sempre, sempre. E eu me lembro que uma vez uma mulher virou para mim e falou assim: pastor, eu estava orando a Deus porque eu quero me divorciar do meu marido. E eu estava buscando uma palavra, né, uma confirmação na palavra. Eu falo, Ela disse, olha esse versículo. E o versículo dizia: o rei saiu de sua casa e foi para a guerra. E ela disse: é isso que eu tenho que fazer. Eu falei: o quê? Aí ela disse: sair de casa. Aí eu disse: e você vai pra guerra? Ela disse: não, né, eu já tô numa. Eu falei: mas peraí, Deus não mandou o rei sair de casa para fugir da guerra. Deus mandou o cara sair de casa para ir pra guerra. Se você já tá na guerra, fica lá. Mas e a parte do sair de casa? Eu falei: olha, primeiro, você é rei? Ela disse: não. Segundo, tem alguma guerra acontecendo que você precisa defender o seu país? Não. Então fica em casa, filho. Ela ficou muito, mas muito brava comigo. É claro, gente, a gente precisa entender situações. Eu não estou aqui sendo frio e calculista, beleza? É porque no caso daquela pessoa específica, ela começou a querer buscar justificativas para aquilo que ela queria fazer e queria que eu, como pastor, respaldasse. Então, cuidado com os conselhos que você dá. Porque às vezes as pessoas vêm já com segundas intenções e você fala qualquer coisa que parece com o que ela quer ouvir e ainda vai botar o teu nome. Dona Elza que falou que era para eu fazer isso aqui. Dona Elza não disse nada. Entende? O que eu quero dizer, queridos, é que a gente vai se tornando parecido com o Pai a partir do momento que a gente vai tendo relacionamento com Ele. A gente vai falando parecido com Ele. Vocês se lembram que eu falei que Pedro tentou negar Jesus? Lembra disso? Por que, na minha opinião, Pedro falhou ao tentar negar Jesus? Tanto, mas ele parecia tanto, que as pessoas não acreditaram nele. 3 pessoas diferentes chegaram e falaram: você é um deles. Não, não sou. É claro que é. Tô vendo, você se parece com ele. O problema é que hoje, se a gente falar assim: não sou de Jesus não. Ah, bem que eu desconfiei. Nós precisamos ter o traço da graça, a misericórdia do Senhor precisa estar sobre nós. Aqui em Sorocaba eu sei que não tem, queridos, mas em Resende tem tanto crente sem misericórdia. Lá em Resende tem tanta gente que, olha, é difícil de lidar. Em Sorocaba só tem bênção do Senhor. Amém. Eu estou profetizando. Amém. Não é isso, pastor? É isso. A graça, queridos, é quando você trata o outro como ele não merece que ele seja tratado. Mas você tem tanto Deus dentro de você que você trata a pessoa exatamente como Deus te trata. O grande problema é que quanto mais tempo de igreja, mais juiz a gente fica. Quanto mais tempo de igreja a gente acha que tem, a gente acha que está Jeová Júnior. Abaixo de Deus é eu nessa terra. E tem gente que vive sem a graça, sem a misericórdia e trata a ferro e fogo os irmãos. Mas a Bíblia, ela fala de uma maneira muito clara, querido. Do jeito que você, na mesma medida que você julgar, você vai ser
Mas a gente só lembra da parte do quanto eu dou, eu vou ser abençoado. Mas o texto está falando sobre justiça, sobre como você julga o outro, e na mesma medida. E a Bíblia diz, sabe como você vai ser julgado? Numa medida transbordante. Já ouviu essa expressão? Recalcada. Como é que é? Cheia. O que é isso? É bom ter um pastor por perto, porque ele ajuda a gente, né? É como que é, pastor, a medida? Recalcada, sacudida e transbordante. Recalcado não é o que você é, não. Recalcada é quando você sacode ali para caber mais. Então a ideia de como você vai ser julgado vai ser transbordante. Marido, deixa eu dar uma dica para você, bônus aqui nessa noite. A sua mulher é um jardim. E o que você planta nela, você vai colher o que, pastor? Recalcada, sacudida e transbordante. É isso que você vai colher. Se você plantar paciência, você vai colher paciência recalcada, sacudida e transbordante. Se você plantar amor, você vai colher amor recalcada, sacudida e transbordante. Mas se você plantar impaciência, grosseria, você vai pegar uma medida recalcada, sacudida e transbordante de tudo que você plantar. Então, se liga. Ai meu Deus, pastor, minha mulher é tão estúpida comigo. Recalcada, sacudida e transbordante, amigo. Com pessoa. Hoje eu estava brincando com alguém. Nosso querido casal ali. Como é que é o nome de vocês? Miqueias e Evelyn. Miqueias grandão, né? Aí Miqueias ficou assim, cara, na frente do sol. E a esposa dele na sombra. Eu falei, que é isso? Aprendi. Como é que faz o negócio? Como é que vai vir a medida, querido? Recalcada, sacudida e transbordante. Eita glória, hein? Porque quando você planta certo, você colhe muito mais certo. Mas se você planta errado, você vai colher 5 mais errado. Então, graça. A gente precisa ter o traço da graça do Pai em nós para a gente se tornar parecido com Ele. A graça do amor, ou o traço do amor incondicional. Amar o irmão. Odiar o pecado dele, mas amar o irmão. O problema é que a gente se esquece que a nossa luta não é contra carne. E a gente começa a lutar contra a carne e contra o sangue. Mas tem alguém, um espírito por trás daquilo, que tem feito isso. O traço da verdade. Deixa eu contar uma história para vocês. Até eu era pequeno. E assim, Suzane e eu somos muito enjoados com esse negócio de mentira e verdade. E um dia o Theo deixou meu telefone cair e quebrou a tela. Eu virei, ele veio chorando, pai, quebrei seu telefone. Eu abracei ele e falei, você é mais importante para mim do que o telefone. Relaxa, a gente vai arrumar. Passou. Um mês depois, o telefone já estava arrumado. Ele pegou meu telefone e ficou brincando com o telefone. Eu precisei do telefone e falei, Theo, cadê meu telefone? Não sei. Theo, cadê meu telefone? Não vi. Theo, cadê meu telefone? Fiz igual Jesus, 3 vezes perguntando. Cadê meu telefone, filho? Ele falou, pai, eu não sei, eu não vi, não mexi. Quando eu fui procurar o telefone, estava em cima da cama de quem? Do Theo. Eu peguei o telefone e eu disse, para você entender que a consequência da mentira sempre vai ser pior do que a consequência da verdade. Você se lembra no dia que você quebrou meu telefone? Lembra? O que o papai fez? Nada, você disse que eu era mais importante do que o seu celular. Eu falei, e você também é mais importante para mim do que uma mentira. Eu preciso te ensinar a verdade. E eu estipulei um castigo para ele, de acordo com a idade dele, para que ele entendesse que mentir, mesmo que não tivesse prejuízo financeiro, seria muito pior para a vida dele do que uma verdade com prejuízos financeiros. Fez sentido ou não? Sim. O traço da verdade a gente precisa ter, porque Deus é verdade. O traço da criatividade. Se nós somos criação de Deus, nós somos criados para boas obras. Então, em primeiro lugar,
Nós somos criados para ser a cara de alguém. E a minha oração é que você se torne a cara do Pai. Em segundo lugar, como é que eu faço para perceber que eu tenho traços? A sua fala, o seu jeito de agir, precisa refletir o jeito do Pai. E a terceira coisa, é que quando a gente tira as máscaras, a gente revela quem Deus é em nós. Eu me lembro quando eu fui pastorear a primeira de São Paulo junto com o pastor Paulo. Eu estava com bem menos idade do que eu estou hoje. Eu sei que eu tenho cara de 30 e pouco, mas esse ano eu faço 50. Pois é, eu sei que você se assustou, eu sei que você está assim, uau, 50. Cheguei na metade da vida, dona Elza. Cheguei na metade. Agora eu posso ter crise da meia-idade. Eu não teria crise da meia-idade com 30 nunca. Porque eu vou chegar aos 100. Então agora eu cheguei na meia-idade. Agora começa a contar de novo. Mas quando eu era mais jovem, eu achava que eu era o super-homem. Eu achava que eu dava conta de tudo. Eu achava que eu conseguia resolver todas as coisas que aparecessem na minha frente pela força do meu braço. Até que teve um campeonato de pais e filhos na escola do Theo. E eu sempre fui muito bom corredor. Mas naquele dia, gente, eu corri com todas as minhas forças e eu cheguei em penúltimo lugar. Naquele dia eu falei, eu não sou mais tão super-herói assim. E quando a gente começa a reconhecer a nossa limitação, a gente começa a dar espaço para Deus agir aonde a nossa limitação chega. O problema é que às vezes isso vem quando a gente passou uma idade que a gente já deveria ter reconhecido. Por isso que eu fico tão feliz de ver jovens ouvindo isso, porque vocês podem admitir a limitação de vocês hoje e já deixar Deus trabalhar hoje. Não precisa chegar nos 50 para aprender isso. Dizem que um homem inteligente é aquele que cai no buraco e descobre meios de sair. Mas um homem sábio é aquele que nem cai. Sabedoria é aprender com a experiência errada do outro. Então vamos tirar as máscaras, máscaras de ser o forte, o bem-sucedido, o espiritual. Deixa eu falar uma coisa, eu e você não precisamos provar nada para ninguém. A gente pode pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fracasso, é sinal de sabedoria. A gente pode celebrar sem inveja. A gente pode chorar sem vergonha. Eu não sei se foi o caso seu, mas eu cresci com o papai dizendo para mim o seguinte: engole e homem não chora. Cresci ouvindo isso. Quem me ajudou a me libertar disso, porque eu lembro que quando eu casei com Suzane sempre muito sensível. Suzane chorava, me irritava. Theo chorava, me irritava. Até que a psicóloga virou para mim e falou assim: posso te falar uma verdade? Você não tem dificuldade com o choro da Su, você não tem dificuldade com o choro do Theo. Você tem dificuldade com o seu choro. E ela me provou na Bíblia as 7 vezes que José chorou. E José não foi desmerecido nenhuma vez por causa do choro dele. Aliás, um tal de Jesus chorou. Admitir a fraqueza, celebrar sem inveja, chorar sem vergonha, não provar nada para ninguém. Isso me tira um peso das costas. E quando a gente se torna parecido com o Pai e tem a nossa identidade restaurada, agora eu tenho coragem para perdoar. Sabe por quê? Porque eu fui perdoado. Coragem para amar. Por quê? Porque eu sou amado. E coragem para sonhar, porque Deus nos cuida, ou cuida de nós e faz com que a gente tenha novos sonhos. E para concluir, queridos, Deus não está nos chamando para sermos perfeitos, mas Ele nos chama para sermos parecidos com Ele. Diga assim comigo: parecidos no amor, na graça, na verdade, na criatividade e na paz. Enquanto vocês puderem, sejam promotores da paz.
É isso que Deus tem para nos convidar nessa noite. Restaurando a nossa identidade, que nós somos filhos, nós podemos descansar. Que as pessoas olhem para mim e para você e não nos vejam, mas que elas olhem para mim e para você e vejam quem? Cristo, o Pai. Que vejam o reflexo na minha face e na sua face. Vamos orar? Deus, como é bom a gente saber que a gente pode descansar no Senhor. Como é bom a gente saber que a gente é filho. E sendo filho, nada pode nos roubar essa identidade. Então ajuda, Deus, para que nós mesmos não nos roubemos essa identidade de filhos. Porque em Cristo nós somos teus filhos. Aqueles que são guiados pelo Espírito são teus filhos. Então que o teu Espírito Santo tenha cada vez mais autoridade na nossa vida. Que nós não apaguemos, que nós não deixemos de lado o Espírito, mas que esse retiro seja um relembrar, seja um modelar, seja um criar novos hábitos, de termos devocionais, de nos encontrarmos contigo várias vezes ao dia, e que o Senhor continue ministrando no nosso coração, fazendo com que a gente entenda de uma vez por todas, que ser filho não tem a ver com quanto eu corro atrás para ser filho, porque ser filho é aquilo que o Senhor já nos chama. Que ao lembrarmos e entendermos isso, a nossa identidade seja restaurada, e que o Senhor nunca faça a pergunta que fez para Adão: onde estou eu dentro de você? Que o Senhor, ao se encontrar conosco, te veja dentro de nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém.